Ah, bicho doido. Doido, 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 doido. Boa noite. Após uma falha técnica, entrei pelo outro perfil, né? Vamos começar aqui, desse perfil. Hoje é quinta-feira, dia de live nesse perfil. Rodrigo Campos Pereira Oficial. Live de saúde. Então, boa noite para vocês. Hoje, 2 de março de 2023, já estamos em março. Já estamos em março. Complicado o negócio aí, né? A gente já está caindo para março, então precisamos botar a cabeça para funcionar. Tá? Vou dar hoje 30 segundos para vocês caírem para dentro, pegar um papel e uma caneta para vocês anotarem o que pode ser que vire uma eventual dúvida de vocês e para vocês anotarem aí os pontos principais da nossa live. Tá? Hoje a gente vai tentar, nós vamos conversar sobre cargas que interferem na sua saúde diretamente, tá? Quais são essas cargas? É uma nossa primeira premissa, tá? O meio ambiente, como é que ele interfere na tua saúde e as famosas armadilhas mentais, certo? Então vamos lá, vamos do princípio. Legal. Dentro da minha formação, né, a minha principal formação, a minha primeira lá de base, a hora que eu comecei a pensar em saúde, eu comecei a minha trajetória não só na área física de saúde, mas na área espiritual. Eu entrei lá pela porta do Oriente, lá, tá? A porta das medicinas tradicionais do Oriente, especificamente na época a medicina tradicional chinesa, tá? E aí, a medicina tradicional chinesa, né, que tem uma base cultural, né, e de aplicação milenar, né, na época me trouxe algumas informações que eu não tinha, certo? Então é assim, né, que hoje são comprovadas pela ciência, a gente estuda isso dentro da área médica, da área clínica. Tá, então vamos começar lá. Dentro dessa visão, o que acontece? Nós, indivíduos, pessoas, plantas, animais, tá? Todos os seres com algum tipo de consciência e que têm vida, tá? Tem algum tipo de consciência. E nós somos formados por algo que a gente chama de energia, tá? Não vou cair para o campo religioso aqui, a ideia não é essa, tá? A ideia é que você comece a entender assim. Nós somos movidos e formados por energia, tá? Uma das áreas da medicina, de estudo da medicina, que é fisiologia, vai dizer para você, olha que legal, sem energia, né, inclusive elétrica, você não está vivo, simplesmente assim, tá? Então, os orientais nos descreveram por canais de energia, tá? Então, nosso corpo é dividido em canais, né? Na base da medicina tradicional chinesa, nós temos canais para órgãos e para vísceras, tá? Canais que sobem a nossa energia e canais que baixam a nossa energia, tá? Por quê? Porque nós somos feitos por uma tentativa, né? Por que é tentativa? Porque isso é uma constância diária para a gente se manter em equilíbrio. A gente tem duas cargas que não estão brigando, elas estão se equilibrando, tá? Então eu tenho cargas positivas e no outro lado do meu círculo eu tenho cargas negativas. Elas estão sempre em movimento compensatório, tá? Para que a gente fique equilibrado, tá? Cada vez que eu entro em desequilíbrio, eu entro em doença, tá? Pode não ser uma grande doença, mas vira um mal-estar, vira um incômodo que, se eu não entendo, ele progride para um mal cada vez maior. Visão oriental. Visão ocidental, tá? O nosso corpo está sempre buscando um estado de equilíbrio
que a gente chama de homeostase, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A gente vai descompensando e o corpo vai tentando compensar. A gente vai usando proteínas, carboidratos, tá? E o nosso corpo, gorduras, e o nosso corpo vai tentando compensar. Isso é um processo incessante, tá? Por que que é um processo incessante? Porque estamos vivos, estamos respirando, conversando, nos movendo, tá? Os nossos órgãos estão funcionando, então isso é um processo constante, tá? Cada vez que eu faço uma atividade, tá? E a gente entende que tudo é atividade, até dormir, tá? Determinadas áreas do meu corpo estão sendo solicitadas e ao mesmo tempo que elas estão sendo solicitadas, as correções são necessárias, tá? Vamos partir para cargas, porque a nossa live fala sobre cargas que interferem na sua saúde, tá? A primeira delas é exatamente esse entendimento. Boa noite, Alex. Qualquer carga emocional que eu passar na minha vida, se eu ficar irritado, se eu ficar ansioso, se eu ficar nervoso, se eu ficar triste, se eu ficar eufórico, tá? Eu vou ter uma resposta, tá? E essa resposta, né, dependendo da intensidade dessas cargas e da constância dessas cargas, tá? Por que que eu digo constância? Você tem um episódio de irritação, você ter um episódio de tristeza, tá? Não vai levar você necessariamente para uma doença, tá? Mas uma constância de um humor, né? Menos favorável, você viver constantemente irritado, você viver constantemente triste, praguejando, insatisfeito, gera tensão, tá? Tensão física, você fica irritado, você fica tenso, a tua tensão gera contração muscular, gera incômodos na tua postura e isso vai acarretar em desequilíbrio nos teus órgãos, e se você não corrigir, entramos na parte patológica, você vai para a doença, tá? O chinês, não só o chinês, mas o oriental diz para você que as energias que te rodeiam, tá? Interferem na tua saúde. Magneticamente, a gente diz, tá? As energias de água da tua casa, onde passa água, coisas que você deixa sem funcionar, pontos de eletricidade que não estão bem conectados, tá? Piso da tua casa, piso que é sempre frio, que a gente chama de piso frio, onde você não tem nenhum elemento natural, coisas que foram só industrializadas, tendem a descompensar a tua energia, tá? E você descompensando a tua energia, caminhas para a patologia. É um caminho, tá? Esses são canais que são externos a você, tá? Que no decorrer das lives desse canal eu vou explicando para vocês, cada um deles com todos os detalhes do mundo, respondendo todas as dúvidas possíveis e impossíveis que vocês têm, tá? A gente vai explicando para vocês a lógica que isso tem. Hoje eu quero começar, porque essa vai ser uma live sequencial. Hoje eu vou dar uma pincelada nesses três aspectos e a gente vai entrar em algo um pouquinho mais profundo, tá? Então, o meio ambiente interfere na estrutura da minha casa, tá? O clima que está lá fora, o clima que está na minha casa, se a minha casa é mais úmida, se ela é mais seca, o tipo de material que a minha casa é construída, tá? E tudo isso interfere, tá? Luminosidade, falta de luminosidade, né? Excesso de coisas que acumulam pó, tá? Excesso de aparelho eletrônico ligado, tudo isso interfere e é uma carga que eu tenho que aprender a compensar antes de virar doença, tá? E aí, por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu tenho muita gente com quem eu converso
tá? Que chega no consultório para falar comigo e fala, nossa, que tremenda estupidez. Nunca ouvi nada tão idiota na minha vida, certo? Que não me permite ter uma televisão com uma geladeirinha dentro do meu quarto, um ar-condicionado ligado, o meu celular do lado da cama, e eu não posso estar doente por causa disso, tá? Então eu vou dar para vocês a proposta deste canal, que é a minha proposta de vida, tá bom? Tá? Que é uma proposta que eu aprendi estudando Cabala na minha vida e as teorias orientais, as religiões orientais, tá? Que dizem assim para você, meu querido, tá? Fica aí sentado, ouve o que eu tô te falando, tá? E ao mesmo tempo em que você confia e entende o que eu tô te falando, desconfie e desacredite de absolutamente tudo o que eu estou te falando. Por quê? Porque se você não botar o conhecimento em prática na tua vida, ele não serve para nada, só para você pensando se funciona ou se não funciona, tá? Então, quando eu proponho um tratamento para alguém, uma proposta para a pessoa melhorar, se ela não põe em prática, ela não pode saber se funciona ou não, não pode saber se dá certo ou não. Então, com todo mundo eu faço a mesma coisa, vai lá e testa, tá? Cada pessoa é diferente, tem pessoa que não tem muita interferência de ter um monte de coisa eletromagneticamente funcionando do seu lado, mas são pessoas menos ansiosas, são pessoas que não dependem emocionalmente nem fisicamente de estar com o celular o dia inteiro na mão. Então, para essas pessoas é mais simples lidar com aparelhos eletromagnéticos. Para quem é mais ansioso, para quem tem problemas de sono, para quem é mais angustiado, precisa tentar, não funciona, né? Os aparelhos interferem, tá? Então, isso a gente também chama isso de meio ambiente, tá? Na nossa conversa de hoje, a hora que eu sair desses primeiros conceitos mais simples, eu vou aprofundar meio ambiente para vocês, tá? E o terceiro fator chamam-se armadilhas mentais. Armadilhas mentais são frutos da minha urgência, tá? Certo? Da minha ansiedade por um resultado que não existe, tá bom? Certo? Então, se eu quero começar alguma coisa, ela precisa dar certo de hoje para amanhã, tua cabeça se complicou, tá? Porque aí você não está querendo melhorar, você não está querendo se cuidar, isso aqui é uma mágica, tá? Para muita gente, dá pra gente fazer a mágica, legal? Você melhora, tira você do estado complicado rapidão. Mas eu tenho que dizer para você, eu tiro você, eu boto você em movimento. Só que aí você tem que ter responsabilidade para manter o movimento funcionando. Se você não tem essa responsabilidade com você, porque ela não é comigo, é com você, tá? O que vai acontecer? O teu processo vai dar uma estagnada, tá? Mas aí a culpa é tua, não é minha, tá? Por quê? Porque você entende que funciona, mas, a live da semana passada, o famoso mas, né? Você tem outras coisas para fazer, você tem outras prioridades. Tá? Enquanto você não for a tua prioridade, enquanto você não caminhar na direção da tua melhora, sinto muito, eu posso te dar uma direção para fazer, eu posso te explicar por que acontece. Tomar a decisão de melhorar ou não, é você que toma. Partindo dessas premissas, tá? Eu digo para você que o mais perigoso é a tua armadilha mental, tá? As tuas crenças, as tuas desconfianças, as tuas mágoas, os teus rancores, o teu falso perdão, tá? A tua falsa dedicação. Tô te chamando de falso? Não, se servir para você, beleza. Se doeu, é porque é com você mesmo que eu tô falando. Se não doeu e você está repensando, sensacional. Pensa naquilo que você fala no teu dia a dia, tá? E literalmente começa a conversar com você e começa a ver assim, aquilo que eu falo na minha vida, aquilo que eu falo para mim, como eu me manifesto, é a minha verdade? Porque se não for,
tá? Se você não consegue falar a verdade sobre como você se sente, sobre aquilo que você sente na tua vida, você está se complicando e isso vira uma armadilha mental. Por quê? Porque você cria uma ideia e, ao contrário da ideia que você criou, da expectativa que você criou, tem a maneira como você age, tá? E se as duas coisas, a minha expectativa, né, não vai de acordo com aquilo que eu faço para que ela se manifeste, eu vou ter problema, tá bom? Legal. O que eu preciso avisar para todos vocês é que nem tudo isso é culpa sua, tá? Não estou procurando culpado, mas eu preciso te explicar isso mais profundamente, tá? Então, nessa live de início desse aspecto, cargas que interferem nessa primeira, eu vou começar do princípio mesmo. E o princípio não é você. Opa, estou falando com você, mas precisa ficar claro na tua cabeça que o princípio não é você. Então, eu vou começar de novo, tá? Você foi formado, tá? Se papai e a mamãe não te explicaram isso, você foi formado por um ato de concepção, uma união entre um homem e uma mulher, tá? Ou seja, as células capazes de gerar um outro ser, de um homem com uma mulher, tá? No nosso caso, um óvulo e um espermatozoide, tá? Se juntaram, beleza? Tá? Se juntaram por seleção natural, tá? Então, o espermatozoide com mais capacidade de adaptação, com mais resistência, fez o caminho dele e começou o teu trabalho, e começou a formação de quem você vai ser no futuro, tá? Só que esse óvulo e esse espermatozoide estão carregados de informações, tá bom? Que não são as suas. Sinto muito, hein? Se eu frustrei você. Não são as suas. Essas informações são dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do teu bisavô, da tua bisavó, do teu tataravô, da tua tataravó, da tua raça, tá? Da tua raça. Quando eu falo de raça, eu falo de etnia. Etnia, tá? São dados da localização geográfica dos teus ancestrais, de onde eles vieram, a que doenças eles ficaram expostos, a que condições climáticas eles ficaram expostos. Vem lá de trás, tá? Junto com isso, o que vem? Ah, parecia que era só isso, né? Não é só isso, tá? Vem junto com as crenças religiosas que eles tinham, os hábitos de comportamento que eles tinham, tá? Todos os preconceitos que eles tinham, tá? Todas as omissões que eles tinham, toda a condição espiritual que eles tinham, toda a manifestação emocional que eles tinham. Tá tudo aí, tá? Você pensa que é muita coisa? É pouquíssima coisa, tá? Por quê? Porque nós somos programas de computador. Essa coisinha que você tem dentro da tua cabeça aí, que chama cérebro, tá? Se você pegar, a gente usa 3, 4, tá? Gente inteligente pra caramba usa 5% do teu cérebro. Então a gente não usa nada desse tremendo HD aqui, desse hard disk que a gente tem na cabeça, tá? A gente não usa nada. Tudo isso de informação é uma fração daquilo que você é capaz de ter como informação. Só que essa informação ainda você não percebeu, você não entendeu, você só recebeu. Tá? É como você ir para uma loja, comprar o teu computador, tá? E vem lá instalado no teu computador o programa que ele vai usar, o Windows, com as características do Windows, tá? Certo? Ou do Macintosh, com os programas que você vai usar. Ele veio com uma programação pré-concebida, tá bom? A gente chama isso de fatores genéticos, tá? Nesses fatores genéticos, a gente vai dividir entre aquilo que veio dessas duas células
primordiais, essas matrizes, tá? E aquilo que você vai começar a vivenciar, que é o quê? Momento da tua concepção e o teu desenvolvimento até você nascer. Tem fatores que durante a gestação vão interferir diretamente na manifestação da sua genética, tá? Se a sua mãe foi mais acolhida, menos acolhida, se ela teve que trabalhar, se ela fez mais esforço, se ela usou droga, se ela bebia, se ela fumava, se ela comia mal. E vamos lá, tá? Todos esses fatores são fatores genéticos que podem se manifestar em você, inclusive no seu nascimento, e você carregar algumas doenças, algumas patologias, tá? Que são decorrentes dessa tua genética, tá? Junto com isso, vem fatores epigenéticos. O que são os fatores epigenéticos, tá? São os fatores de manifestação dessa tua genética, tá? Desse comportamento seu que está marcado pela tua genética. Isso veio antes de você, tá? No momento em que você começa a se desenvolver dentro da tua mãe, tá? E depois que você nasceu, o que vai acontecer? Você vai começar a receber cargas que vêm do seu primeiro meio ambiente. Meio ambiente, tá? Não pensa que nem ambientalista das árvores que tem no quintal, baleias pulando, golfinhos, tá? Isso é meio ambiente planetário, meio ambiente, tá? Você vai nascer e vai ser recebido no mundo por um meio ambiente, formado por isso, tá? Clima, umidade, tá? Se a tua casa é mais fria, se a tua casa é mais quente, fatores ambientais, tá? E mais o teu meio ambiente familiar e de convivência, tá? Pode não ser a sua família. Tem gente que, infelizmente, não cresceu junto da família, tá? Esse meio ambiente, barulho, cheiro, tá? Poeira, alimentação da tua mãe, alimentação da tua família, sonoridade, música, comportamento religioso. Esses hábitos vão começar a construir aquilo que a gente chama de meio ambiente. E esse meio ambiente vai formar diretamente, não é indiretamente não brinca disso não, tá? Não é uma questão da gente achar culpado, é uma questão de você parar de ser ceguinho, tá bom? Abrir o seu olhinho e começar a ser consciente. Por quê? A partir do momento que eu sou consciente de que algo me faz bem ou me faz mal, eu posso escolher, tá? Então, antes disso, eu vou dizer assim, opa, esse é o teu meio ambiente. Até esse momento, você não consegue escolher, tá? Você está se desenvolvendo, você não vai escolher. Mas, ao mesmo tempo que eu não posso escolher, eu estou sendo submetido a essas condições, tá? Condição de saúde, de higiene da minha família, tá? Se você pensar gente que é mais velhinho, legal, tá? Não era toda a família que tinha banheiro dentro de casa, precisa pensar nisso, tá? Não era toda a família, ainda não é toda a família que tinha água encanada saindo da torneira. Não é toda casa que tem esgoto. E aí você vai pensando, aí entram as condições externas, saneamento, higiene, essas também entram no meu meio ambiente. Tá? Por quê? Porque são fatores a que a minha saúde vai estar exposta. Tá? As condições de higiene vão dizer como é que, né? Quais são as doenças que vão falar assim, oi, tudo bem, eu estou aqui, né? Tá? Eu sou um vírus de gripe, eu sou febre amarela, eu sou tifo, sou catapora. Vem lá do teu meio ambiente. Meio ambiente. Tá? O meio ambiente, que é o teu meio, certo? Então, onde você está localizado, mais o teu ambiente. Tá? E quando a gente fala de ambiente, entra também as pessoas, a situação que compõe o ambiente. Tá?
se a sua casa é mais movimentada, se você está num ambiente urbano. A gente pode crescer isso aí e falar de fatores, assim, descrever. Eu posso ficar aqui 10 horas falando só de fator externo. Tá? O que eu quero dar aqui para vocês é uma noção do que vem a ser isso. Esses fatores de meio ambiente. Esses são os primeiros que você vai receber. Tá? Depois, né? Quando a gente fala depois, é só para você se localizar. Tá? Por quê? Porque a gente tem essa ingenuidade de tentar dizer assim, isso vai acontecer e depois vai acontecer isso. Tá? Didaticamente a gente faz isso. Mas você precisa entender que não é assim. É tudo ao mesmo tempo agora, que você não está escolhendo. Tá? Então tem fatores que eu registro, fatores que eu não registro. Tá bom? Fatores que eu entendo, fatores que eu não entendo. Fatores que eu gosto, fatores que eu não gosto. Tá bom? Que eu não quero aprofundar. Por quê? Senão eu vou dizer para você que isso é outra mentira. Olha que legal. Por quê? Porque nós somos seres hiperconscientes. Nós somos seres hiperconscientes. Guarda isso aí. Tá? Você não é hipoconsciente, você é hiperconsciente. Tá? Embora você não tome consciência, quando eu digo tomar consciência, eu dizer assim, ótimo, eu preciso mexer no meu computador. Tá? Como é que o meu computador funciona? Eu vou lá, tá? Vejo se ele está ligado na tomada, vejo se ele tem bateria, levanto a tampa, aperto o botão, espero ele ligar. Isso é um comportamento consciente. Tá? Mas tem coisas que eu aprendo inconscientemente. Opa, como assim? Inconscientemente, você começou a ouvir os sons que tinha na sua casa, você começou a ver esse idioma, você começou a ver a luminosidade. Inconscientemente, você começou a aprender, né? Quando a tua família estava acordada, quando estava dormindo, quando você tinha fome, tá? Você começou a tentar desenvolver a tua fala. Isso não é um desenvolvimento consciente, é um desenvolvimento entre inconsciente e subconsciente, tá? Estou registrando essas informações, mas ainda não tenho capacidade de ordenar. Daqui a pouquinho o que vai entrar? Junto vai entrar a minha consciência. E aí eu vou começar a dizer o que é cada coisa. Tá? Então aquele que eu escutava, eu vou começar a entender que aquele é água. Tá? Aquele mamamá que eu vou aprender que é a minha mãe. É a minha mãe. Olha só. Tá? E aí eu vou começar a formar, ao mesmo tempo, um conhecimento que é consciente, subconsciente e inconsciente. Tá? Então você tem 3 faixas, né? 3 estações de rádio, vamos dizer assim, funcionando ao mesmo tempo. E cada uma delas guarda a informação de uma determinada maneira. Tá? Por que isso é importante? Para eu explicar para você, e estou explicando para vocês agora, neste momento, antes de me aprofundar lá para frente, em como isso vai interferir mais profundamente. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é raso de conhecimento. Tá? Legal? Eu vou aprofundar isso de uma maneira absurda, tá bom? Que nem fazer que nem eu fiz na minha vida, 4 anos de filosofia, faculdade de medicina, você não vai aprender isso aí. Por quê? Porque isso você vai ter que começar a entender como é que decodifica e começar a tomar consciência. Por isso que no outro canal eu vivo dizendo para você assim, cara, toma consciência da tua vida. Escolhe conscientemente, tá? Não escolhe porque você sempre escolheu, porque você tem medo, entende e escolhe, tá? Então vamos lá. Eu tenho essas 3 faixas de registro porque uma é mais ou menos uma margem de segurança da outra, tá? Porque em grandes processos psicológicos, grandes traumas, grandes dúvidas, depressão, que a gente faz? Eu particularmente boto você num estado hipnótico. Sem a mágica, tá? Por quê? Porque eu aprendi hipnose de um jeito que eu batendo papo aqui com você não tem nem consciência, tá hipnotizado. É bem assim mesmo, tá? E a gente vai conversando de coisas que você não quer conversar,
daqui a pouquinho você está me contando o teu trauma e como é que ele se manifestou. Legal? E aí você fala, porra, não queria falar isso aí. Tá? Não conversei isso aí com ninguém. Por quê? Você vai desbloqueando. Tá? E eu vou puxando de você memórias que você nem lembra que você tinha. Porque o teu inconsciente tem memória, cara. Você tem como acessar. Viu, minha linda? Se você tem memória do teu subconsciente, você tem como lembrar. Se você tem memórias desorganizadas do teu consciente, você tem como organizar. Olha só. Então, se você achava que você precisava entender um monte de coisa, a tua cabeça entende 500, 600, 1 milhão de vezes mais coisas do que você se dá conta. Guarda isso aí. Tá? Legal. Então, eu tenho meus fatores genéticos, meus fatores epigenéticos, tá? E o meu meio ambiente. Agora eu vou começar a me relacionar com o meu meio ambiente. E aí eu vou depender de quem cuida de mim. Olha que legal. Por quê? Porque se eu não apresentar verduras para o meu filho porque ele não gosta, ele vai ter que ficar mais velho para resolver experimentar por ele mesmo. Porque ele não vai experimentar. Porque eu não ofereci para ele essa possibilidade. Legal? Se eu não der frutas para os meus filhos, eles vão ter que escolher lá na frente. Tá? Se eu não der atenção para os meus filhos, eles vão ter que escolher lá na frente. Tá? Se eu não der carinho para os meus filhos, eu vou ter que conviver com a resposta deles lá na frente. Tá? Se eu der super proteção para os meus filhos, eu vou ter que conviver com a carência deles daqui a pouquinho. Não precisa nem ser lá na frente. Tá? Se eu não ensinar o meu filho a pensar e a escolher, ele vai ficar esperando a minha aprovação para escolher. Olha só que legal. E tudo isso, sinto muito para vocês, são cargas que vão interferir na sua saúde. E quando eu falo de saúde integral. Não estou só naquela ideia de que saúde é uma relação entre estar ou não doente. Por quê? Porque se a gente pensa em desequilíbrios, dentro da nossa formaçãozinha aqui, a gente pensa assim, opa, são desequilíbrios. Uma pessoa que tem humores incessantemente variantes tem um grande desequilíbrio, tá? Uma pessoa que está sempre irritada, sempre cansada, sempre deprimida, já tem um problema. Ah, mas eu vou lá, faço os meus exames e eu estou ótimo. Legal? Mas emocionalmente a gente olha para o seu rostinho, vê a sua manifestação no mundo e sabe que você não está ótimo. Tá bom? E aí lá na frente você vai manifestar, por exemplo, uma doença neurológica. Você vai desenvolver lá na frente um câncer. Não é o meu desejo, é o que acontece. Tá? Por quê? Os artigos científicos, a base científica que a gente vai tendo no mundo vai mostrando exatamente isso. Que quanto menos você troca, quanto menos você entende do teu emocional e das manifestações que ele vai ter, você vai começar a guardar lá com você. Ou você vai guardar porque você é bonzinho e você não pode decepcionar ninguém. Ou você vai explodir que nem um alucinado que você não tem controle. Ou você vai viver sempre magoado, precisando de atenção. Comportamento. Muito do comportamento vai dizer o tipo de manifestação de desequilíbrio que você tem e lá para frente, talvez, doenças, tá? Então, na base de conhecimento que eu recebi na minha vida, o que acontece? Primeira coisa que a gente analisa nas pessoas, postura. Opa, como é que a pessoa chega para você? Como ela anda, como ela conversa, tá? Certo? Como é que ela para, como é que ela se expressa. Tudo isso a gente vai analisando. As faces que essa pessoa usa, tá? Quando eu digo face é o quê? Está conversando com você, mas ela está assim, ela está preocupada com o telefone. Então ela não está conversando com você. A cabeça dela não está lá. O corpo dela está lá, mas ela não está lá. Tá? E se a gente começar a entender isso,
você começa a entender dentro da tua família as pessoas que você precisa cuidar, pai, mãe, irmão, marido, filho, mulher. Você vai entender assim, as pessoas vão envelhecendo, tá? Certo? E os focos de atenção vão mudando, tá? Elas vão perdendo o interesse, elas vão perdendo a vontade de se relacionar. Por quê? Não sei nem por quê. Você pergunta, não está acontecendo nada. Mas por quê? Se você for prestando atenção na tua vida, a tua maneira de captar o que vem de fora para dentro, tá? Vai mudando com a idade, tá? Quando você é mais novinho, você quer balada, você quer musicão. Você vai ficando mais velhinho, você já não quer tanto barulho. Você já não tem mais paciência para muito tumulto. Por quê? Porque o teu tipo de percepção vai mudando, os teus hormônios vão mudando. E aí, consequentemente, você vai tendo uma mudança de comportamento, porque você precisa se adaptar de uma outra maneira. Tá? Por isso que eu falo que a gente, por exemplo, minha mulher, nós fomos um atleta de ponta na vida. Atleta mesmo, tá? E o que acontece? Hoje é quase como uma condenação, você não pode parar. Por quê? O corpo te cobra, tá? Porque a memória que você tem muscular, a memória de movimento, ela te cobra, tá? Ela cobra no seu bem-estar aquilo que você fazia antes, tá? Porque a melhor memória daquela porque lá é endorfina fácil. Você se mexe aí, eu te dou um pouquinho de endorfina, você acalma, você relaxa, você tem mais foco, você tem mais vontade de fazer as coisas. E aí que a gente precisa entender que alguns fatores, olha lá, as cargas que incidem na sua vida, coisas que você fez muito durante a sua vida, tá? Tudo demais é prejudicial. Também. Mas tem coisas que, até porque o teu corpo está acostumado, você não pode parar de fazer bruscamente na tua vida. Porque se você para, literalmente trava. Porque a tua memória está esperando aquilo, seu metabolismo estava esperando aquele estímulo e você não está mais. Ferrou. Tá? Por quê? Você tem que reaprender a fazer sem o estímulo. E aí não é tudo que o teu cérebro quer fazer, não é tudo que o teu corpo quer fazer, tá? Por isso que a gente diz, você precisa começar a tomar consciência do que mudou, tá? Vou te contar uma outra coisa que parece uma besteira muito grande, mas eu tive um monte de paciente que teve problema emocional por causa disso, tá? Isso não é uma condenação, é uma mudança da sociedade, tá? Eu atendia dentro de algumas igrejas católicas, tá? E os frequentadores da igreja tinham a mesma reclamação, tá? Que eles estavam acostumados a ir na missa, a missa era tranquila, não tinha gritaria, não tinha música alta, mudou a música da igreja. Começou, tá? Primeiro eles começaram a reclamar dos evangélicos. Não estou condenando o evangélico, não sou contra, não tenho nada contra absolutamente ninguém, nenhuma forma de expressão, nem artística, nem religiosa, nem étnica, nada. Não tenho preconceito com as coisas, tá? Legal. Mas eles começaram a reclamar o quê? Que ele estava lá deitadinho na casa dele e começava aquela gritaria, aquela música alta, já incomodava, tá? E aí incomodava o quê? Se sentia agredido. Olha só, eu estou aqui, teoricamente, né? Eu sou cristão, o evangélico também é cristão, mas eu não aceito o jeito dele ser cristão. Tá bom? Aí você fala assim, não pode ser isso. Porque se você é razoavelmente esclarecido religiosamente, não pode ser isso. Tá? Aí você vai conversando com a pessoa, o que acontece? Ela tem outras lembranças, outros preconceitos no mesmo sentido. O que eu quero dizer com isso? Ela, por exemplo, não gosta de criança que brinca na rua. Ela não gosta do barulho que as pessoas fazem conversando na rua. Ela já tem um preconceito, tá? De algo que incomoda. Quando ela acha alguém para culpar, isso exacerba. Tá? Exacerba.
Então fica mais evidente na constância de algo que me incomoda, e por isso que a gente fala que você precisa tomar consciência, porque quando você começa a falar muito de alguma coisa, você começa a reclamar muito de alguma coisa que diretamente não deveria te afetar, né? Muitas vezes é uma coisa tremendamente sem importância e vai te irritando, a gente precisa olhar porque isso está virando doença. Porque você está trazendo uma outra memória lá de trás e está conflitando com isso que você está tendo agora. E na verdade o teu foco de raiva, de trauma, de mágoa está lá atrás. E você está expressando ele aqui agora. Muitas vezes por quê? Porque lá atrás eu não podia falar, mas lá atrás eu não podia me queixar. Tá bom? Ah, não fala de religiosidade que me enche a paciência. Beleza, eu vou te falar de um outro contexto que a gente está vivendo hoje. Masculinos e femininos. Tá? Legal? Até 10, 20 e ainda tem algumas famílias onde a mulher não tinha nem voz nem voto. Não tinha porque não podia, porque o marido não deixava, que a sociedade cobrava, porque não era comportamento de mulher, não expressava. Tá? Agora pensa você assim, você não pode se expressar uma grande parte da tua vida. Você não pode falar o que você pensa. Tá? Lembra disso? Que a tua mãe, a minha mãe já não fazia porque meus pais eram separados, né? Mas, por exemplo, a empregada da gente fazia, tá bom? Espera a tua mãe chegar aí, ou espera teu pai chegar aí que você vai ver o que vai acontecer, tá? Teve muita gente que foi criada assim, tá? O pai era aquele cara que vinha e dava paulada só. Era o cara que brigava, o cara que cobrava. Por quê? Porque a mãe não tinha essa autoridade. E aí ela vai para a vida, ela começa a ter autoridade, ela começa a botar para fora todas as mágoas, todas as angústias que ela tem. Parece brincadeira contando assim, emocionalmente não é. Por quê? Porque enquanto a gente vai vendo uma pessoa como essa, você acompanha as mutações, as transformações de face. Então chega para você aquela pessoa toda quietinha, calminha, segurando a bolsinha aqui assim, tá bom? Toda tímida para falar com você, tá? Aí ela vai começar a falar de tudo que ela não podia fazer, que agora ela pode, que ela não queria mais fazer, que ela não queria mais cuidar. Ela vai se irritando, vai se transformando, ela larga a bolsinha e aí ela vai se exaltando. Opa, tá botando para fora. Tá botando para fora porque estava guardado aí dentro. E se você não entender como é essa manifestação e não entender a causa dela botar para fora, o que vai acontecer? Soca ali um calmante. Tá nervosa, tá? Tá nervosa, precisa ver mais televisão, precisa ficar calma, precisa ouvir uma musiquinha mais calma, tá? Precisa fazer meditação. Opa! Tá? A gente precisa entender que a expressão, né, quando a gente vai tratar alguém, não é só o sinal clínico e o sintoma, muito é a expressão, muito é a postura. Por quê? Porque é uma carga que eu já estou carregando. Simples assim, tá? E que as pessoas que olham em volta não conseguem entender essa carga. Porque muitas vezes eu não entendo. Legal? Eu, como pessoa, não entendo. Olha que legal, tá? Isso a gente traz para a vida prática. Todo mundo passa por isso. Legal? Tá? A minha mãe, ela já está... Dona Sandra está na faixa dos 84 para 85 anos. O que acontece? Legal? Ela, a vida toda, não queria ninguém morando com ela. Hoje ela está envelhecendo, está esquecendo, está se machucando e ela não quer ninguém morando com ela. Tá? E como isso não foi conversado, que as minhas irmãs não quiseram conversar isso durante a vida, tá? Então ninguém acompanhou e ninguém quer conversar, que todo mundo percebeu as fases do envelhecimento, as fases da teimosia, a fase da rebeldia. E o que acontece? Tá? Quando você não fez isso naquele ponto, tá? Quando você não conseguiu conversar na hora que estava acontecendo, você vai ter que viver com a consequência lá na frente. Tá? Porque quando você não consegue conversar, isso vale para tudo na vida. Para a dificuldade financeira que você tem, conversa. Tá? Por quê? Acontece. Nossa, na minha vida aconteceu 900 milhões de vezes.
Tá? Continua acontecendo. No momento eu tenho uma família com 3 casas. Tá? Legal? Isso que acontece, você precisa se equilibrar. Mudança de governo, mudança de tudo, mudança de estrutura da vida, pandemia, mudança de realidade. Vocês acham que nada disso pesa? Que você olha e fala assim, só não fiquei, ou fiquei doente ou não fiquei doente. Ou quem eu conhecia ficou doente e não morreu, que bênção que é, e a vida continua. Você está doido? Sinto te informar, você está doido, você está alienado. Mudou absolutamente tudo. Tá? Mudou a forma das pessoas se comunicarem, mudou a confiança de muita gente de sair da rua. Fator carga que vai interferir na tua saúde. Tá? O medo de saber se eu vou estar vivo, se eu não vou, se a doença acabou, se ela não acabou. Olha só, tá martelando na tua vida. Legal? Que nem clinicamente, né? Quem gosta, sinto muito, eu falo para as pessoas, não veja notícia ruim. Indicação clínica minha, sempre foi a minha vida toda. Não fica assistindo o cara todo dia falando para você de crise, de problema, matou, passou em cima do caminhão, roubou, estuprou, né? Tá? Vai todo mundo morrer, vai ter guerra. Para. Você pode ouvir notícia para você se manter informado? Lindo, mas presta atenção na sua realidade. Presta atenção naquilo que você vive. Presta atenção em quem você tem que cuidar ou em quem tem que cuidar de você. Vem para a realidade. Por quê? Porque muitas vezes você está muito preocupado com o que está acontecendo lá fora e a tua realidade está passando aqui, certo? E você não está. Você não está presente. Eu converso com um monte de gente que tem pai, mãe, tem família e é órfão. De família viva. Por quê? Chega em casa hoje, todo mundo no telefone, ninguém se fala, tá? Filho está no quarto, a mãe está na sala, troca mensagem pelo telefone. Ninguém quer saber, ninguém quer olhar para tua carinha e dizer assim, opa, tá meio abatido hoje, tá cansado? Comeu direito? Você dormiu direito? Tomou banho? Olha só que legal. Por quê? Porque nós, enquanto humanidade, isso não é Brasil, tá? Sai do teu mundo. Eu não faço live para ego, legal? Eu não faço live para eu, tá? E é para eu mesmo, para o eu, personalidade. Não faço, tá? Por quê? Porque o que te dói, legal, vai cuidar do que te dói, daquilo que eu falo. Porque eu não estou atacando ninguém. Estou literalmente dizendo para você que não é pessoal. Estou dando maneiras aqui de você correr atrás e começar a entender como é que a tua vida funciona, como é que a tua saúde funciona, como é que o teu emocional funciona. No outro canal eu faço a mesma coisa, sem abordar necessariamente a tua saúde. Lá eu falo do teu comportamento e as duas coisas vão convergir para o mesmo lugar. Tá? Porque não adianta eu dizer assim para você, legal? Eu estou suprindo, eu tenho 300 mil contas para pagar, beleza? Mas ao mesmo tempo que eu tenho um monte de coisa para pagar, eu quero continuar estudando e aprendendo, quero continuar dando aula, fazendo live e estou muito preocupado em como estão os meus filhos, como está a minha mulher, tá? O que a gente vai comer, que momento a gente vai ter junto para fazer as coisas, para poder olhar um para a cara do outro e ver o que a gente precisa de mais próximo. Que é o que a gente está vendo na faculdade de medicina. Eu preciso humanizar a medicina. Tá? Lindo isso. Na prática, absurdo isso. Como é que eu vou humanizar isso se o médico que vai te atender lá na ponta tem que cumprir, bater meta, ele tem 4, 5 minutos para olhar para a tua cara e te prescrever alguma coisa. Como é que ele vai entender o que está acontecendo com você? Se ele não tem tempo de humanizar você, nem de estabelecer um relacionamento com você. Por isso que a gente tem um canal desse, por isso que eu faço atendimento das pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam conversar primeiro. Eu preciso entender, tá? O que está acontecendo com o meu filho. E tem que vivenciar aquilo que é a resposta dele, que muitas vezes ele não está nem aí para mim, ele não quer conversar do que eu quero conversar. Ele não tem o mínimo interesse de fazer nada do que eu estou falando para ele. Mas eu tenho que prestar atenção no que ele quer para a vida dele.
em como ele está de saúde, em como ele está se virando no mundo. Por quê? Porque se ele tropeçar lá e dar dor de barriga, eu tenho que conseguir socorrer. Não é impor para ele, mas é preciso entender a realidade que está acontecendo com ele. Precisa entender que as pessoas, filhos, independente da criação que você dê, são diferentes. As respostas que elas vão te dar são diferentes. A necessidade de conversar ou não é diferente. O que acontece num relacionamento, tá? Eu falo mais aqui, ó, conversando com vocês, eu falo mais com o paciente. Legal? Na minha vida, eu sou o cara da piada, da brincadeira, de cumprimentar tudo na rua. Esse cara sou eu. Mas eu não sou um cara de muita conversa na rua. Legal? Eu não sou o cara da balada, eu não sou o cara da bebida, eu não sou. Não é que eu não sou agora, eu nunca fui. Nunca fez parte da minha personalidade isso. Legal? Aliás, né? Como eu aprendi lá nos meus primórdios, né? De filosofia, eu sou exatamente a mesma pessoa dentro da minha casa e fora da minha casa. Tenho as mesmas noções de respeito, de tratamento, né, de afeição que eu tenho dentro, eu tenho fora. Tá? E a média das pessoas no mundo não é essa. As pessoas têm subpersonalidade. Não estou dizendo que isso é um defeito, estou dizendo para você que isso é fato. Tá? A pessoa tem um comportamento dentro de casa, tem um comportamento trabalhando, tem um comportamento na igreja, tem um comportamento com o marido, um comportamento com os filhos, comportamento com os pais. Isso, para mim, deve ser chocante. Você ter que ficar se moldando para cada situação. Tá? Isso é uma carga que interfere, porque em cada lugar você tem que se moldar. Eu não concordo com isso, eu sinto muito. Tá? Sinto muito. E já trabalhei com 300.000 coisas na minha vida. Desde militar, advogado, até o que eu mais fiz na minha vida, que era clínica. Você tem que conversar, você tem que entender como as pessoas estão. Você precisa entender as cargas que estão interferindo na conduta diária dessas pessoas, na postura diária dessas pessoas, na manifestação. Que assim você vai entender quem te fala a verdade também e quem não fala. Tá? Tem um monte de gente que reclama que a vida é difícil. Aí você vai olhar, pumba, tá no shopping comprando e postando lá. Oba, comprei um iPhone 297. Ai, comprei um sapato. Eu tava passando fome até ontem. Não tinha dinheiro para comer, como é que comprou um iPhone? Legal? Isso é patológico. Isso vocês precisam começar a entender. Aquilo que você expressa tem que bater com aquilo que você fala. A tua manifestação emocional tem que bater com a tua conduta. Se isso já não bate na conversa simples, eu vou entender que existe um desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio, ele vai ser tratado posturalmente, minha maneira de tratar, posturalmente, emocionalmente, espiritualmente, tá? Como estrutura de relacionamento, e aí nós vamos tratar o físico. Certo? Por quê? Porque tudo isso vem antes do físico. Por incrível que pareça, tudo isso vem antes do físico. Tá? Eu convivo diariamente com um monte de gente que está sempre doente. Olha só, eu sou hipertenso, eu sou diabético, né? Tá? E a pessoa vive de tomar remédio. Você vai olhando para ela, o que ela faz, ou como ela se comporta, o que ela come, não bate com a doença que ela diz que ela tem. Então ela quer ter a doença. E se ela quer ter a doença, essa é a manifestação emocional dela para dizer assim para você: oi, tudo bem? Como é que você está? Olha para mim. Fala comigo. Presta atenção em mim. Que olha, eu estou doente. Oi, eu estou doente. Oi, eu estou doente. Oi, eu estou doente. Ai, a minha doença é pior que a tua. Maneira de chamar atenção. Isso você precisa começar a entender. Tá? Das trocas que você tem da vida. Até para você se entender. Por isso que eu digo para você, legal, vamos começar este trabalho aqui. Tá? E aí, hoje, nessa live, eu vou dar para vocês uma liçãozinha de casa para quem quiser fazer. Beleza? Para a gente começar
a conversar, né? Não vou sair por aí divulgando nada de ninguém, mas para a gente poder conversar. Então, o Ed botou aí o e-mail da gente aí, tá? Manda nesse e-mail aí a tua dúvida e manda isso para mim. O que é que você entende que interfere como carga na tua vida? O que é que você não consegue administrar na tua vida? O que você não entende que te leva a sentir mal, tá? Ou que te deixa com medo? Coloca aí para mim, tá? O que é que te complica na vida, que fica te angustiando e que vive na tua cabeça? Que essa é uma carga que interfere, tá? O que é que você sente de culpa? O que é que você sente raiva? O que é que você não concorda? Ah, olha só, o que você não concorda também é carga? Lógico que é, tá? A sociedade está mudando, tá? O que eu vejo de discussão diária, é diária mesmo, de gente que não aceita. Ah, não pode ter casamento homossexual, não pode ter criança fumando, não pode... Você não é dono da vida de ninguém, tá? As pessoas, a sociedade mudou, os padrões mudaram, o padrão religioso mudou. Vive a tua vida, mas se te incomoda, bota lá no papel, para a gente poder te ajudar a começar a ver. Literalmente, que é a nossa live da próxima quinta-feira, que o Ed já vai marcar e já pode marcar o que nós vamos conversar, tá? O que é que dentro dos meus fatores genéticos e epigenéticos, tá? E do meu meio ambiente me dá direito de escolha? Porque tem coisas que você não tem direito de escolha, porque veio como carga lá atrás, tá? E aí eu já vou te dar um lampejo de esperança, tá? Eu não consigo mudar até o momento em que eu tomei consciência. A partir do momento que eu tomei consciência, se eu entender, eu posso escolher mudar e posso escolher mudar a minha programação. Beleza? Tá? Estamos no nosso horário, literalmente aqui. Tá? As nossas lives batem aí 1h, 1h05, 1h08, tá? Então eu vou dar para vocês, como a gente tem aí 2, 3 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida direta aí, quiser perguntar, pode perguntar que eu já respondo. Imediatamente assim, tá? Mas eu gostaria muito que vocês começassem esse trabalho, tá? Nem que não for para mandar para mim, porque for para você começar a se entender. O que é que te incomoda, tá? Como te incomoda? O que é que te dói? Como te dói? Tá? O que é que te tira o sono? Por que é que te tira o sono? Tá? E aí vou começar a te ensinar a resolver isso. Vou começar a te dar literalmente um mapa para você começar a caminhar. Vou te dar a orientação que anda nessa direção aqui e você vai começar a resolver os teus problemas, literalmente. Começar a solucionar para a gente saber o que é realmente patológico, doença, desequilíbrio. E o que é só má escolha. Simples assim. Tá bom? Como ninguém perguntou nada por aqui, grande beijo para vocês, né? Fiquem em paz. Agradeço pela audiência. Nos vemos aqui toda quinta-feira neste canal, na terça-feira lá no Transcendência Real. Grande beijo para vocês. Tá? Façam do mundo um lugar melhor. Tá? Todos os dias da vida de vocês. Procurem fazer do mundo um lugar melhor. Até mais.